que é o teste baseado em script, porque nesse momento em que se trabalha com o desenvolvimento ágil, ou que a gente vê uma movimentação em direção de uma maior participação do desenvolvimento ágil na carteira de projetos, ou mesmo até abandonando o paradigma de projeto tradicional e trabalhando com desenvolvimento contínuo, por que discutir, por que colocar um fórum como esse aqui, o teste baseado em script? Não se trata assim, de uma questão Vasco versus Flamengo, né? Não, absolutamente não. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos no nosso webinar. Hoje vamos falar sobre testes baseados em scripts. E antes de falar no webinar, eu ia me apresentar, meu nome é Estrela Sanches. Hoje eu serei monitora deste webinar. E se vocês tiverem perguntas, podem escrever no chat, que a gente vai começar também a fazer uma dinâmica com vocês respondendo suas perguntas. E antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre quem é a Fato Consultoria e Sistemas. Bom, Fato é uma empresa brasileira com mais de 21 anos no mercado e oferecemos soluções para a gestão de desempenho em TI. A gente, nesses 21 anos, trabalhamos já com mais de 10 países, mais de 700 empresas, entre elas está a Vale, América TI, na Colômbia, o Banco do Brasil e entre outras mais. Essas são as fotos de quando a gente trabalhava junto no escritório. Saudades. E agora gostaria também de mostrar para vocês como é a nossa forma de operar. A gente trabalha com 3 formas, dependendo do nível do engajamento com o cliente. Se vocês tiverem uma necessidade muito específica, oferecemos um treinamento atingindo essa necessidade, ou podemos passar também pela área de consultoria, onde trabalhamos a 4 mãos para conseguir ter uma solução ou o nosso nível de engajamento maior seria diante do outsourcing, onde a gente fica já 100% trabalhando para vocês. Mas sobre o que a Fato procura? Na verdade, nossos 3 questionamentos estão fundamentados nas soluções que vamos oferecer. Por quê? Hoje, você está confortável pelo que paga por software? Conosco, você vai aprender a contestar estimativas e propostas de fábrica de software e consultoria. Novas releases demoram demais, têm muitos defeitos e as despesas só sobem. Pois bem, receba mais cedo software que funcione melhor. Tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software para a sua diretoria ou cliente? Conosco, você vai aprender a justificar um orçamento com desenvolvimento de soluções de software. E diante desses questionamentos, as nossas soluções estão orientadas em 6 áreas: requisitos, medição de estimativa de software, gestão de fornecedores, certificação em qualidade de software, Analytics and Machine Learning, benchmarking de software. Hoje a gente vai falar da área de certificação em qualidade de software. E hoje é nosso 4º encontro. Os outros 3 encontros falamos de inspeção de código, testes de software, testes exploratórios. E hoje, sendo o nosso 4º encontro diante da pandemia e tudo que estamos vivendo, vamos fazer uma nova forma de ter este webinar. Vai ser por uma entrevista, onde o entrevistado será o diretor da área de Centro de Certificação e Qualidade, Augusto Pinheiro, e nosso entrevistador será o Carlos Eduardo, que é o diretor da área de Inovação, Estratégias e Produtos. Agora deixo vocês falarem e obrigada também pela compreensão. Muito obrigado, Estrela.
A Estrela estava muito preocupada que o pessoal não fosse entender ela, né? Mas quem escuta a Estrela falando assim, ela é quase uma paranaense, né? A gente nem nota tanta diferença assim, nem percebe que ela é uma estrangeira. Bem, obrigado, Estrela. Obrigado, Augusto. Na verdade, eu falo assim, em entrevista, mas na verdade a ideia é fazer mais um papo, né? Os nossos webinars eles vinham sendo feitos em formato de uma palestra, e aí pela minha própria experiência pessoal, hoje em dia a gente não assiste mais televisão, né? Basicamente a gente assiste o YouTube na televisão, Netflix, tem que ter muita paciência, né, para ficar assistindo palestra. Então a gente está tentando agora tornar isso assim mais dinâmico, não chega a ser bem uma entrevista propriamente dita, a ideia é fazer um papo para a gente abordar aí alguns assuntos. E o que vai nortear esse papo são algumas perguntas que eu acho que são relevantes aí para a gente abordar, né? A primeira pergunta é o que é o teste baseado em script, né? Uma visão geral, um panorama, para que todo mundo esteja nivelado sobre o que a gente está falando, né? E acho que é indissociável essa segunda pergunta, essa primeira, que é por que, nesse momento em que se trabalha com o desenvolvimento ágil, ou que a gente vê uma movimentação em direção de uma maior participação do desenvolvimento ágil na carteira de projetos, ou mesmo até abandonando o paradigma de projeto tradicional e trabalhando com desenvolvimento contínuo, por que discutir, por que colocar um fórum como esse aqui, o teste baseado em script, né? Então, seriam essas duas perguntas aí, Augusto. Boa tarde a todos, obrigado, Carlos. O primeiro ponto que eu gostaria de responder é sobre o que é o teste baseado em script. Eu gosto mais do termo de teste baseado em roteiro, testes manuais baseado em roteiro, né? Quando a gente usa o termo script, muita gente pensa que a gente está falando de um teste automatizado e não é o objeto da nossa conversa aqui de hoje, não só, né? A importância de se falar sobre esse tipo de teste nos dias de hoje, eu entendo que esse tipo de teste ele não perdeu a importância, né? O importante hoje é você definir, a sua organização, definir uma estratégia para tirar proveito desse tipo de teste em conjunto com outras abordagens. Então, você não vai utilizar um teste manual baseado em roteiro de forma generalizada, como se fazia em abordagens anteriores. O que você vai fazer é definir uma estratégia e combinar diferentes técnicas de teste, diferentes abordagens de teste para os seus projetos. Então, eu posso colocar aqui uma imagem, Carlos, para a gente tentar esclarecer um pouco melhor? Claro, claro. Então, aqui a gente tem no meio, né, a imagem que parece um sorvete, aí do outro lado uma pirâmide com a nuvenzinha em cima, né? Do lado esquerdo você tem aí o modelo conhecido na academia como cone antipadrão, e do lado direito a pirâmide que ilustra aí o que seria o ideal para os testes de software. Então, as abordagens mais antigas, né, você criava roteiro de teste para tudo, para todas as funcionalidades do seu sistema. Corria aí um risco, e com certeza havia esse problema, de você burocratizar demais o seu processo de teste de software. O que se recomenda fazer hoje é você ter um investimento na parte de testes unitários automatizados, então de forma que a criação dos testes unitários automatizados seja feita de maneira sistematizada pela sua equipe de desenvolvimento,
investir também na automatização de testes de integração, avaliar a possibilidade de automatizar testes de interface das funcionalidades mais simples ou funcionalidades aquelas que os testadores não agregam muito valor para a sua experiência, especialmente as funcionalidades que sofrem menos mudança, né? Toda vez que você pensa em teste automatizado, é importante ter em mente que, quando você fala de automação, existe um código que é criado, e o que implica em 2 trabalhos de desenvolvimento. O ganho há no processo de automatização quando você precisa executar esse teste repetidas vezes. Então, quando você se propõe a fazer, por exemplo, uma automação de interface, de teste de interface, cuidado que você tem que ter é escolher alguma coisa que já esteja bastante estável, né? Por quê? Porque senão você vai acabar tendo o trabalho de reescrever esse teste para uma funcionalidade que está mudando constantemente também, com muita frequência. Então, o ideal aí seria você elaborar roteiros para fazer as sessões baseadas aí em testes manuais para um conjunto reduzido de funcionalidades. E que funcionalidades são essas que você vai escolher? Então, quando eu falei de definir a estratégia, em dois webinars atrás, a gente abordou um tema de definição de estratégia pelo mapa de risco e cobertura, que é uma abordagem, dentre várias possíveis, onde você leva em consideração o risco, você faz uma análise de risco das funcionalidades, então você vai escolher para esse tipo de abordagem as funcionalidades que são aquelas mais críticas, as funcionalidades que podem comprometer a imagem da sua organização, aquelas funcionalidades que podem trazer prejuízos financeiros, ou aquelas funcionalidades onde você percebe que ela pode sim trazer um impacto muito grande para a sua organização. Então, quando a gente fala de hoje em dia, né, respondendo a sua pergunta, Cadu, é importante você fazer uma priorização e uma seleção e priorização do que você vai automatizar. Então, esse é o ponto. Então não se trata assim, de uma questão Vasco versus Flamengo, né? Não, absolutamente não. O fato de a gente ter um espaço assim, para um teste exploratório, para essa busca da automação no plano dos testes unitários, dos testes de integração, não exclui a oportunidade, muitas vezes a necessidade de você ter um cuidado maior com o desenvolvimento de roteiros de teste manuais, né? Agora, absoluto. Até porque, Cadu, quando você pensa em fazer o processo de automatização de teste de alguma funcionalidade, necessariamente você precisa elaborar um roteiro. Você não vai fazer assim algo de qualquer maneira. Você precisa pensar num roteiro. A gente pode enxergar, então, esse trabalho de elaboração de casos de teste, procedimentos de teste, como uma etapa prévia, uma vez que essa funcionalidade estabilize, uma vez que esteja nessas condições que você comentou, né, de ser a especificação para o seu teste funcional automatizado, né? Exatamente. Não, perfeito. Nesse sentido, Augusto, o que a gente tem assim de... eu percebo que uma etapa prévia para você, já que não é Vasco versus Flamengo, você não vai sair fazendo 100% da tua cobertura
de teste funcional com base em script, né? Em algum momento tem que se tomar essa decisão, como você comentou, e definir essa estratégia, né, para fazer esse trabalho. Quais seriam, assim, os principais elementos do teste baseado em procedimentos, né? E qual que é a inter-relação desses elementos entre si, em termos de informações que são desenvolvidas, que são capturadas, e de atividades ao longo do desenvolvimento. Deixa eu colocar uma apresentação aqui. Bom, aqui eu trago uma imagem que uma espécie de visão geral aqui dos testes. Não necessariamente a gente vai usar esses documentos apenas no teste baseado em roteiro, tá? Então, no momento de planejamento, você vai elaborar, ou a equipe vai elaborar um plano de teste na figura aí de um conjunto de informações onde você vai ter o objetivo dos testes, qual sistema você vai testar, qual vai ser a abordagem, quais serão as técnicas utilizadas nos testes que você vai desenvolver, a especificação dos recursos, o cronograma, os custos, o que é necessário, né, as pré-condições para que aquele teste ocorra. Então, é um documento onde você vai listar tudo aquilo que precisa ser testado, você vai descrever aquilo que não vai ser testado. Então, no momento aí de planejamento, normalmente é feito por um analista de testes, tá? Alguém que vai pegar aí o escopo aí do que precisa ser testado e vai elaborar esse documento. No momento seguinte, acontece a preparação. Então, nessa preparação, são elaborados os casos de teste a partir de qualquer que seja o insumo que você tenha para fazer esses testes, os casos e os procedimentos, né? Qual é a diferença entre caso e procedimento? O caso de teste vamos dizer assim, o átomo, né? A menor parte aí de uma história que se quer testar. Logo adiante eu vou mostrar aí, eu acho que é importante, né, Cadu, mostrar um exemplo aí do que seria um caso de teste, né? Um procedimento de teste... Era o que eu ia perguntar logo em seguida, mas já que você me deu esse gancho aqui, me deu essa pausa, acho que é importante a gente ter uma visão assim no tempo, né? Porque quando a gente descreve assim uma tarefa, uma atividade, um processo, as pessoas ficam com a ideia daquele mindset de cascata, né? Eu faço um planejamento, eu faço uma preparação, eu faço uma execução, eu faço um encerramento. Como é que fica essas etapas que você está colocando aqui, né? Só para a gente não passar para as pessoas a impressão que essas atividades, elas são, eu faço um planejamento, depois eu faço uma preparação, depois eu faço uma execução. Como é que é a inter-relação dessas atividades assim ao longo do tempo? A gente, por exemplo, usando o Scrum como framework de referência, como é que fica essa... Isso vai ser desenvolvido durante as sprints, né? A cada sprint você vai ter um planejamento, a preparação. Isso não quer dizer que você fez um planejamento e uma preparação e você vai usar aquilo. A ideia aqui, eu não estou falando que você vai fazer um planejamento e preparação de todo o seu projeto de maneira antecipada, né? De uma vez só. Não é isso, né? A cada ciclo de interação, essas etapas aí vão acontecendo de maneira encadeada, né? Agora, se isso colocando essas atividades no âmbito da sprint, você comentou que no plano de teste a gente tem a definição das técnicas que vão ser utilizadas
Então, por exemplo, não existe assim, um momento que é anterior às sprints, né? Um momento que tem... A sprint é uma granularidade muito pequenininha, muito operacional, né? O que traz vantagens de você trabalhar dessa forma, que você consegue ter um monitoramento bem concreto do progresso, né? Agora, por exemplo, se eu vou fazer teste de regressão, se eu vou testar só aquelas funcionalidades que estão sendo entregues, essa parte mais de um pouco mais alto nível, onde a gente avalia, não especificamente a sprint, mas a gente avalia algo maior, uma release, por exemplo, um incremento de produto, ou se trabalha ainda com aquele paradigma mais velho de projeto, do projeto, né? Eu vejo que talvez nesse espaço ali do planejamento a gente tem alguma coisa que se aplique num nível mais alto. Procede, me fala um pouco sobre isso. Você pode fazer um plano macro, né? E esse plano macro ele vai ser utilizado para todas as, digamos assim, para um conjunto maior de releases, de sprints, ou para uma release, ou mesmo para um produto. E você pode ter o plano de teste inserido dentro do contexto de uma única sprint. Então, seria só uma forma de visualização, né? Perfeito. Aqui, na verdade, seguindo a gente interrompeu a conversa quando você estava fechando ali a suíte de teste, desculpa. Tá, então, o que acontece, né? O caso de teste, você vai, como eu falei aqui, seria a menor parte aí uma forma de testar uma funcionalidade específica, né? Agora, você pode ter um cenário onde, por exemplo, você tem lá num sistema de compra de passagens aéreas, você tem a necessidade de fazer um cancelamento de um bilhete onde já foi emitido, já foi feito o check-in, e esse aí, bilhete foi comprado numa promoção, né? Ou seja, você vai, para a pessoa poder reproduzir ou testar uma determinada feature, ela vai ter que seguir uma série de passos, inclusive executando outras funcionalidades que não seriam assim, objeto direto do seu teste. Então, o procedimento de teste ele é uma forma de fazer um encadeamento entre vários casos de teste de maneira que vai dar aí uma sequência coerente para essa história, para você, no caso de teste, conseguir atingir obter lá o seu resultado que você está esperando. A suíte de teste é simplesmente uma forma de organização, onde você vai agrupar uma série de procedimentos e casos de teste para testar um módulo específico, um conjunto específico de características. Durante a por exemplo, execução... Eu poderia, então, colocar uma suíte de testes voltada para testes de regressão e montar uma suíte de testes para os produtos que estão sendo incluídos ou alterados naquela onda, naquele sprint de desenvolvimento. Seria isso? Sim. A organização vai depender aí da sua necessidade, né? Esse esquema, né, de criar uma suíte para um conjunto de testes regressivos, né? E uma suíte para aquela sprint. Você acha que é um esquema legal de organizar o teste? Peraí, Cadu, eu não entendi. Tem um barulho aí que eu não entendi. Repete a pergunta aí, por favor. Claro. Eu estava perguntando sobre o seguinte. Se nós se você avalia como uma boa estratégia, né? Nós organizarmos os testes regressivos na forma de suítes. Então, eu coloco uma suíte voltada para os testes regressivos que vão ser executados a cada sprint, né? E eu crio uma suíte diferente
voltado para o objetivo de testar aquele pacote que está sendo entregue, né? E aí, essa suíte de teste regressivo, ela, conforme vai evoluindo no tempo, né, se avalia o que deveria ir para automatização ou não, né? O que você acha dessa estratégia? Não, é uma boa abordagem, Eu acho que está bem adequado, assim, desse jeito. Na sequência aqui dos elementos, você tem a execução e registro. Durante a execução dos testes, um analista de testes, ele vai ler esses casos de teste. Aqui a gente falando de testes manuais, tá? Ele vai ler esses casos de teste, vai repetir os passos que estão ali dentro. Então, a gente fala baseado em roteiro, baseado em procedimento, exatamente porque existe uma sequência de ações que precisam ser realizadas pelo testador. Então, durante essa execução dos testes, ele vai registrar incidentes, caso ocorram, né, de problemas aí que podem ocorrer durante a execução dos testes, e também as evidências dos testes. Finalizando isso, ele vai elaborar um resumo, dizendo aí, olha, de tantos testes que foram executados, tantos falharam, e daí ele pode também fazer uma análise aí de causa, raiz dos problemas, de uma maneira que ele vá encaminhar essas evidências e esses incidentes para quem demandou os testes a ele. Naturalmente, os incidentes vão ser encaminhados aí para a equipe de desenvolvimento, para que esses testes sejam, para que as informações capturadas ali sejam, vão ser insumo aí para a equipe de desenvolvimento fazer as correções. Eu vou, como você tinha pedido, eu vou só mostrar aqui o que seria um caso de teste. Antes de eu mostrar isso, Pedro, volta para isso. A gente hoje não tem mais espaço para ficar fazendo esse tipo de trabalho com Word e Excel, eu imagino, né? Não tem. A gente lembra aí no passado, na época que, há uns 20 anos atrás, né, mas isso ainda é uma realidade em muitas empresas, onde 100% da cobertura era o que se buscava em termos de casos de teste, em termos de procedimentos de teste, 100%. E o ferramental de suporte para isso era o Word e Excel, né? Isso aí, esse tipo de coisa que tornou assim urgente a necessidade de uma busca por uma maior agilidade, né? O que você vê hoje em termos de ferramentas de suporte, né? Tanto a geração dessa inteligência, porque nesse item aí, preparação, você tem um trabalho de inteligência, né? Você tem que gerar esses cenários, gerar esses casos de teste, montar esses procedimentos, a partir da sua base de teste, dos seus requisitos. O que a gente tem de ferramental, de maneira assim, abrangente, né? Considerando todas essas etapas. Então, o que a gente tem de ferramental para gerar esses casos de teste, se é que existe isso? Qual que é a ferramenta que a gente tem para fazer a gestão desses incidentes? Como é que é o panorama na realidade atual, né, da automação, não da automação dos testes, mas da automação do fluxo de testes e da geração dos casos de teste? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Existem várias ferramentas que vão dar suporte a esse nosso trabalho, né? Você pode usar... Existem ferramentas mais sofisticadas, como HP ALM ou IBM ALM, né? Que são... essas ferramentas ALMs, elas são de gerenciamento de todo o ciclo de vida do software, né? A ALM é de Application Lifecycle Management. São caríssimas, né? Que são ferramentas caras aí, grandes corporações que utilizam, né? E nela você descreve
desde quando o requisito nasce e você consegue fazer o rastreamento em todas as etapas, em todos os níveis. Existem outras ferramentas, tem uma ferramenta que eu gosto, que é custo zero, que é o TestLink. Existe a ferramenta lá na Microsoft, lá o Azure DevOps, que você também pode utilizar, tanto para criar lá os seus procedimentos de teste, casos de teste, fazer a organização dele em suítes, e também para você utilizar durante a execução. A parte ali de evidências e incidências, dependendo de como for, você pode usar ferramentas como essas de Bug Tracker, né? O Mantis Bug Tracker ou Redmine. Então, existem, em termos de ferramentas aí para acompanhar, né, para fazer a gestão desses testes aí, existem várias, né? Algumas delas aí que eu comentei. E você conhece alguma de geração, dessa parte onde, a partir de algum input, se gere os casos de teste de maneira automática? Eu conheço, as que eu conheço são essas que eu falei aí, as mais utilizadas. Eu não vejo nada assim com... Está numa área assim de pesquisa, talvez. Existem outras ferramentas para usar aí com BDD, por exemplo, como Cucumber, né? Só que aí você precisa escrever assim as suas histórias e elas vão fazer a geração aí da parte da automação de testes, né? Perfeito. O BDD não deixa de ser uma especificação e um teste baseado em procedimento, né? Não deixa de ser exatamente. Quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre o BDD, procura lá na nossa base lá de webinars, que tem duas palestras lá sobre esse... Tem sim. Não, eu queria aproveitar aqui, mostrar um exemplo de um caso de teste. É verdade. Concretizar isso, né? Para não ficar uma coisa muito vaga assim, né? Tem um exemplo aqui. Opa. Bem simples, né? Esse aqui é só uma cópia de tela de uma função chamada calculadora do cidadão, que fica lá no site do Banco Central. E essa calculadora do cidadão, ela tem uma abinha que é para corrigir os valores por índices de preços. Então, você escolhe aí um índice, informa uma data inicial, uma data final e um valor aí a ser corrigido. Você clica ali em corrigir, ele faz o cálculo. Então, o que seria o teste, o roteiro de teste aí do fluxo principal? Então, esse documento tem uma identificação, tem um objetivo, você descreve pré-condições, nesse caso aqui não há nenhuma, informa os valores de entrada. Então, o índice de referência aqui, a pessoa que vai executar o teste, ela vai fazer o teste aqui do índice lá do IPCA, aí escolher uma data inicial, uma data final e um valor a ser corrigido. E o sistema precisa executar cálculo de maneira que esse resultado descrito aqui como esperado possa ser conferido pela pessoa que executa a prova, né, executa o teste. Então, o roteiro, né, quando a gente fala teste baseado em roteiro, é que a gente descreve o roteiro, descreve a massa de dados, descreve o resultado esperado. Então, você acessa a página, na aba índice de preço, seleciona o índice, informa a data inicial, final, valor a ser corrigido, clique em corrigir. Então, todas as informações estão ali já descritas. Então, eu tenho aqui o passo 1, a pessoa acessa a página. No passo 2, ela aqui escolhe o índice para correção, a data inicial, a data final, o valor. Ela vai clicar e o resultado vai ser apresentado para ela. Então, tem alguns casos onde a pessoa, quando escreve o roteiro, ela também já coloca até as cópias de tela aqui, se elas já estiverem disponíveis, né? Então, de maneira que a pessoa que vai realizar o teste, ela consiga, ela vai ter todas as informações necessárias aqui
para poder fazer esse teste de maneira completa. Eu acho que o Carlos Eduardo caiu. Deixa eu só verificar aqui. Ele caiu, a internet dele caiu. Na verdade, aproveitando, temos uma pergunta, não sei se foi Tem uma pergunta de alguém aí que a gente pode responder enquanto isso? Sim. Bom, o Samuel perguntou se o analista de teste deve ser responsável pela CI ou CD. Responsável pela integração contínua, pelo desenvolvimento contínuo? Pelo delivery contínuo, perdão? Uhum. Sim. Eu acho que não é a responsabilidade dele essa, né? Só dele, né? É do time como um todo, né? Cadu tá de volta Entendi. aí. Ele voltou. Qual que era a pergunta? Qual que era a pergunta, Estrela? A pergunta é do Samuel se o analista de teste deve ser responsável também pelas CI ou CD. O que acontece, É, né? No desenvolvimento, no desenvolvimento contínuo, né, você tem que ter a parte de testes inserida de maneira intrínseca ao próprio desenvolvimento, né? Então, por exemplo, aqueles testes de regressão que eu citei na conversa ali com o Augusto, né? Eles têm que ser preparados, eles têm que ser selecionados, eles têm que ser elaborados, eles têm que ser desenvolvidos, né? E quem faz esse trabalho é uma pessoa que tem conhecimento da área de testes, né? Então, esse profissional que tem essa especialização, o QA, ele tem que fazer parte da equipe de DevOps, né? Para que isso aconteça, né? ele Então, aproveitando, inclusive. eu não vejo ele Desculpa. como sendo assim, o responsável individualmente, né? Não vejo ele como sendo o responsável individualmente, mas uma equipe de DevOps, se não tiver essa figura, né? Se não tiver essa figura, o que vai acontecer? Em termos práticos, ela está fazendo uma escolha. Ela está fazendo uma escolha. Que escolha é essa? Eu vou deixar que os defeitos surjam em pré-produção ou em produção, né? É uma escolha. E aí se encaixa aquilo que o Augusto falou, né? Você tem desenvolvimentos que suportam esse tipo de coisa, né? Já outros desenvolvimentos, se você faz uma escolha como essa, você está correndo um risco muito grande, né? Então, vamos supor o seguinte, você tem um aplicativo para você contar quantos elementos, quantos carros da cor vermelha passaram na rua, quantos carros da cor azul passaram na rua. Se você for lá nessa Apple Store, nessa Google Store, tem app para isso, contador. Você clica lá no... Passou um carro azul, você aperta o botão azul. Passou um carro vermelho, aperta o botão vermelho. Você vai contando essas coisas, né? Para um sistema com essa criticidade, né, talvez o meu DevOps não exija eu ter esse trabalho de estruturar um teste de regressão, de selecionar quais funcionalidades seriam objeto de um teste orientado a script manual, né? E os bugs seriam capturados em falhas em pré-produção ou na produção, né? Então, muito difícil dar uma resposta universalizada. O que eu posso falar de maneira universalizada é que se você tem uma equipe de desenvolvimento contínuo, que você não tem essa preocupação
em selecionar quais funcionalidades exigem um teste manual baseado em roteiro, quais funcionalidades já estão no nível de maturidade que permita você fazer um teste de regressão também automatizado. O que você está fazendo é o seguinte, olha, eu escolho que esses defeitos sejam descobertos em falhas na pré-produção e na produção. Basicamente, é uma escolha que a pessoa está fazendo, ao definir essa estratégia que o Augusto comentou. E é um risco, e você tem que fazer risco-ganho, né? Que nem mercado de ação, né? Você, quando coloca lá o dinheiro numa ação, você tem um risco relativo à queda, que é quando você vai sair daquilo ali, mas você espera que tenha um ganho com aquela decisão. É muito parecido, né? O quanto você está disposto a perder e qual é a chance daquilo acontecer. Essa avaliação que a gente está falando é algo que o Augusto quis dizer de maneira tangível quando ele falou sobre a estratégia, né? O planejamento dos testes, né? Não sei se eu respondi a pergunta que o Samuel fez. Ou se o Augusto quer fazer alguma complementação, correção do que eu falei. Não, tá ótimo. Acho que é isso aí mesmo. Respondeu a pergunta do Samuel, Estrela? Alô? Respondeu a pergunta do Samuel? Acho que a gente pode seguir, né, Edu? Alguma outra pergunta Respondeu. alguma outra pergunta do fórum para a gente aproveitar? Tem alguma outra pergunta do grupo aí que a gente queira abordar? Por enquanto, na verdade, só temos as respostas mesmo e os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode aproveitar e escrever no chat. Coloca Mas no chat, porque a nossa ideia com esse formato é colocar uma coisa mais interativa, né? Uma coisa que não seja assim aquele palestrão, né? Beleza. Augusto, a gente tinha parado onde mesmo na nossa conversa? A gente parou aqui na hora que eu apresentei um caso de teste. Os casos, né? Os casos, né? Descrevi aqui o fluxo Tem principal. como Natural que a gente... Tem como voltar um pouquinho ali aí, nesse negócio? Onde tem no 13 ali. Beleza? Nesse ponto aí, que eu vejo assim, que tem uma certa ciência, né? Quando você falou da estratégia, você falou da seleção das técnicas, essas coisas assim, né? Sim. O próprio teste baseado no roteiro não deixa de ser uma técnica, né? Então, para chegar nesse quadro aí que você montou, isso aí já é uma construção, né? Isso aí já é uma análise. Quando se fala assim de técnicas, né? Como é que se chega? Para mim está claro assim, o que é o caso de teste, né? É um passo a passo, onde você tem tudo que o cara precisa para avaliar se o software se comporta de maneira adequada ou inadequada, dependendo do teste, né? Em resumo, é isso, né? Numa granularidade bem pequenininha. As técnicas, elas Quais são são... essas técnicas? Sim, eu tenho aqui, trouxe um pequeno quadro aqui com 4 das mais conhecidas. Particionamento de equivalência, é utilizado aí para a gente segregar os dados de entrada. Isso aí vai ajudar a gente a determinar classes de valores válidos e inválidos e, consequentemente, a sua organização em diferentes casos de teste. Então, as técnicas, na verdade, elas são importantes. Particionamento... Esse particionamento de equivalência... Era aquela que estava ali. É eu vou entrar no detalhe lá daqui a pouquinho. Existem outras, por exemplo, a análise de valor limite. Então, a gente, é uma extensão aí desse particionamento de equivalência.
E você pode usar quando você tem uma partição ordenada, mais aplicada a dados numéricos, sequenciais, horas, técnica de transição de estado, né, para você... Elmos, essa análise de valor limite, por exemplo, eu tenho um softwarezinho de Instagram, você tira a foto e transforma em quadrinhos, né? Transforma em cartoon. E você pode colocar, você me acompanha lá no Instagram, você deve ver essas besteiras que eu posto lá. E aí eu tenho lá um texto que eu percebi um seguinte defeito. Quando você dá backspace até o início do texto, você não consegue mais depois digitar o texto direito, parece que fica louco o negócio. Esse tipo de coisa é um exemplo de análise de valor limite. Você colocar um texto que é inferior ao próprio tamanho de texto que você tem para colocar? Não, nesse caso aqui é para a gente avaliar, por exemplo, você tem condições que precisam ser testadas e para você não fazer testes exaustivos, né, você não vai criar aí um conjunto de centenas de testes, não, você vai usar técnicas como essa de análise de valor limite para determinar quantos diferentes casos de teste você necessitaria ter, né? Então, as técnicas, elas são utilizadas aí exatamente para você não fazer, primeiro, não fazer um teste de qualquer jeito. E segundo, você conseguir aí otimizar o seu tempo e o tempo da sua equipe na busca aí de ter a maior cobertura possível. Então, é para isso que você vai usar cada uma dessas técnicas, né? Por exemplo, você conseguir assim, um equilíbrio entre cobertura e eficácia na identificação de defeitos, né? Por exemplo, eu tenho o menor conjunto de casos de testes que me propiciem um potencial maior. Entendi. É uma forma de você utilizar... Por exemplo, quando você vai usar lá, você imagina que você tem um sistema onde um estado de um determinado objeto, ele implica ali na mudança de comportamento de uma aplicação, ou mesmo na transição entre diferentes telas, né? Então, você pode, a partir de um diagrama de estados, criar aí um caso de teste usando a técnica de transição de estados. Você imagina que você tem lá uma determinada função, uma determinada funcionalidade do seu sistema, onde você tem requisitos muito complexos, com muitas variáveis. Então, dependendo de como é que cada dado é preenchido, o sistema vai se comportar de um jeito, vai dar um tipo de mensagem, vai fazer um tipo de crítica. Então, a gente costuma usar, para esse tipo de caso, uma tabela de decisão que vai nos auxiliar a montar os casos de teste adequados para esse tipo de cenário, né? Então, um exemplo bem simples aqui, nesse caso que eu trouxe de particionamento de equivalência, bem simples, bem didático para o tempo que a gente tem aqui, né? Uma tela aqui de alteração de senha, o sistema deve verificar se uma senha informada é válida de acordo com uma regra de segurança. Então, bem simples. Tem que ter entre 1 e 6 caracteres de comprimento, tem que começar com a letra e conter somente letras ou números. Então, exemplos aqui, esse primeiro do que seria uma senha válida e os outros todos com senhas inválidas. Então, eu tenho aqui uma condição de entrada, então eu divido aqui as que seriam as classes válidas e inválidas. Então, para eu ter essa condição de que é uma senha válida, eu posso fazer um único caso de teste que vai cobrir essas 3 condições. Agora, para fazer o teste das inválidas, eu vou ter que criar um caso de teste para cada classe. Então, para esse, assim, de maneira bem didática e bem simples, para isso que a gente tem as técnicas, para não fazer um teste de qualquer jeito, né? Então, assim, testar não é só executar o sistema, isso é uma coisa importante, né?
Inclusive, Cadu, se você me permite um comentário sobre quem são aí os analistas de teste, né? Acho que é relevante para esse tema aqui, né? Existem certificações, né? Existem organismos aí organizações, né? Que cuidam de provas de certificação. Existem certificações que são, inclusive, requeridas aí em seleção de emprego, né? Em editais aí de fábrica de software, que as pessoas podem fazer. E aí muitas empresas já exigem esse tipo de certificação, como a do CTFL, que é o Certified Tester Fundamental Level. Tem aí do CTAL, que é o Advanced Level, que é o nível elementar, né, com 3 anos de experiência. E a partir desse ponto a pessoa já consegue fazer algumas especializações dentro do nível avançado, que seria o Test Manager. Tem lá o engenheiro de automação de testes, uma pessoa especialista em testes de segurança. Então, esse assunto de teste, assim, sei que muita gente não gosta, né? Acha que eu trabalhei com um rapaz que eu perguntava para ele se as coisas que ele tinha feito estavam pronto, ele me respondia assim: tá pronto, só falta testar, né? Então, como se fossem coisas completamente separadas, né? Mas Eu não esclarecer gosto. essa questão das técnicas, Cadu? Sim, sim, sem dúvida. Eu não gosto também. Como é que faz para a cara da gente ficar aqui? Tem que deixar esses slides o mínimo possível na tela. Aqui. O que acontece? Eu não gosto. Eu sou um construtor, né? Eu gosto de criar as coisas. A pessoa, para testar, teste é um trabalho assim eminentemente destrutivo, né? Então, você deixar o desenvolvedor, né, ele fazer o teste, é algo que é contra a natureza dele, né? Porque ele quer construir. E o trabalho do testador é exatamente tentar destruir aquilo, né? Então, eu não gosto de teste, primeiro, pessoalmente, por esse motivo. E segundo, eu não gosto de teste do jeito que era feito nesses editais de contratos públicos aí, ou metodologias de bancão, que você tem que ter 100% de tudo com um caso de teste, aquela figura do artefato pelo artefato, né? Não existe um trabalho assim de análise crítica, se assume que as pessoas não pensam, né? Então, eu vejo assim, da sua fala, dois pontos importantes aí. Eu tenho um momento de filtro para decidir o que eu vou testar em termos de cobertura, num nível mais alto de funcionalidade. Quais são as funcionalidades que eu vou colocar nesse maior cuidado aí de testes, né? E você acabou de falar agora, algo que eu quero chamar a atenção, eu tenho um segundo trabalho de inteligência, que é um trabalho de decidir, no âmbito de uma funcionalidade, que situações que valem ou que são necessárias eu testar, né? Então, eu acho que o teste burro, vamos dizer assim, o que é o teste burro? A pessoa pegar, vou testar tudo de maneira universalizada, da mesma forma, né? Sem pensar. Eu até queria fazer um comentário sobre isso. Pois não, Augusto, faça. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma série de ferramentas e de informação aí para tentar ter uma abordagem mais eficiente com relação aos testes. Então, pensando que a gente está aí em busca de desenvolver produtos de qualidade, né? Produtos que não vão falhar, que não vão manchar a reputação da nossa empresa. Então, é importante que se tenha atenção a isso desde o desenvolvimento. Qualidade não é algo que se coloca no final como um selo, né? Então, toda a cadeia produtiva precisa ter esse cuidado aí com a qualidade. Então, você pode
por exemplo, na sua organização, estabelecer lá desde uma programação em pares. Você pode ter uma abordagem de fazer a verificação dos requisitos, né? Para que esses requisitos sejam verificados antes de serem desenvolvidos. Você pode sistematizar o desenvolvimento dos testes unitários automatizados, de maneira que o produto já saia com um teste mínimo, um teste mais básico ali, a menor porção de um software já saia da mão do desenvolvedor com aquele teste pronto. Também você tem uma série de ferramentas aí que te permitem fazer testes de integração. Então, era um cenário muito comum de se ver, a pessoa faz o teste ali, mas daquilo que se refere à integração com outras aplicações ou com outras camadas, muitas vezes o software não era testado, né? Você pode usar também a abordagem de automação dos testes de interface, logicamente avaliando aí aquilo que você vai ter um ganho maior com isso, né, buscando aquelas funcionalidades mais maduras. Existem e deixar aí, por exemplo, para fazer um teste exploratório num determinado conjunto da aplicação, em algo que não tenha tanta criticidade. E, por fim, aí você tem uma sessão, né, baseada em testes manuais, algo que vá não ultrapassar, aí vamos falar um número assim, nada além de que 10% de tudo aquilo que você vai testar, né? Então, existem várias ferramentas, é interessante você fazer uma combinação de diferentes abordagens para tirar o máximo proveito dos seus recursos, para que não torne o teste de um trabalho extremamente cansativo e que você consiga, sim, garantir a qualidade do seu produto através do resultado desses vários testes e verificação que são feitos ao longo do desenvolvimento. Esse é o comentário que eu queria fazer. Então, é usar o mix aí de ferramentas que a gente tem. Então, não é só uma coisa, nem só outra, né? É utilizar as coisas de maneira complementar. Senhores, temos os últimos 10 minutos. Ok. Vou aproveitar e vou botar aqui a avaliação enquanto continuamos finalizando o nosso webinar. E também aproveito para convidar vocês no próximo, que é sobre metodologias ágeis, o dia 23 de junho. Tudo bom? Vou deixar vocês finalizarem. Cadu, você está sem áudio. Deixa Cadu? eu... perfeito. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Eu estou te ouvindo Augusto, bem. eu queria que você comentasse aqui comigo. Vocês estão... Minha tela está visível ali para vocês? Está aparecendo lá. Agora Tem tá. um sujeito aqui que está olhando para um bug, né? Uhum. Aí ele pega, coloca um quadrinho aqui e é uma feature, né? E aqui está ele apresentando essa feature, né? Isso eu acho interessante assim, a gente ver o lado do humor das coisas, né? Porque é uma forma assim da gente ver a realidade, né? O humor ele meio que copia assim a realidade das coisas, né? O que você tem a comentar sobre essa questão, né? O bug que se torna uma feature, né? Você tem como falar um pouquinho para a gente sobre isso? Às vezes isso acontece, né? Às vezes você tem uma determinada funcionalidade que tem um erro na lógica dela e ao se realizar os testes ali de aceitação, de repente o usuário percebe que aquilo que está sendo apresentado ali também é útil para ele, né? Então, às vezes isso acontece
de você ter uma situação que originalmente seria fruto aí de um erro de codificação, que acaba virando uma funcionalidade do sistema, né? Por exemplo, numa variação de um Agora, determinado relatório, né? o unsend do Gmail é um exemplo desses, Uhum, né? O unsend, que é aquela coisa, você dá o send e fala, ih, meu Deus, não era para mandar, é o unsend, né? Isso aham, nasceu como um bug, tá? Nasceu como um bug. Esse, para mim, é um exemplo em que essa situação do bug que vira feature, né, é um negócio que vamos colocar assim, é um sorteio numa loteria. Né? Você tem algum aham. caso aí, assim, alguma história? Né? Tenho certeza que você tem, até porque a gente já compartilhou algumas vezes ao longo da nossa vida. Né? Augusto e eu somos um casamento aí de quê? Uns 20 anos, né, Augusto? 20 anos, Uns exatamente. 20 anos. Então, nesse casamento aí de 20 anos, Tô casado há eu mais já, tempo com você do que com a minha mulher. pois é. Eu e o Guilherme? Eu e o Guilherme, se somar todas as mulheres com as quais eu me casei, o Guilherme dá mais. Né? O Pois melhor é. dos mundos seria realmente a gente fazer um casal. Mas ele é muito peludo, ele é muito ossudo, não dá para. Não rola. Não. Só de pensar, né? Vai explicar, vai entender. Né? Não é escolha, isso não é escolha do sujeito. É. Mas olha, Se fosse eu tenho um escolher, caos. eu casava com ele. Conta um caos aí Eu para tenho, ele. eu tenho um caos para contar. Eu trabalhei num banco e havia necessidade de fazer a manutenção no sistema de transferência eletrônica de fundos. Sistema bastante crítico aí, né? Sistema responsável pela movimentação de dinheiro entre bancos. O que ocorre é que a manutenção em si era pequena. Então, a pessoa que, na ocasião, era o chefe ali do setor de automação, ele entendendo que a manutenção, ele avaliou que a manutenção era pequena e porque era pequena, ele entregou aquela responsabilidade para uma pessoa recém-chegada na equipe, ao invés de fazer a contratação da nossa empresa, que trabalhava como provedor de solução de software ali, que tinha os processos bem definidos de desenvolvimento e testes. Então, essa pessoa recém-chegada na equipe fez a manutenção, na melhor das intenções, mas esse software ele não passou pelo processo devido, né, decorrente aí da sua importância, da sua criticidade, num processo adequado de testes. E na mesma noite que esse software foi para produção, ele duplicou todas as TEDs, né, todas as transferências feitas para outros bancos. Então, por exemplo, se um cliente do banco A transferiu R$ 1.000 para o banco B, no arquivo que foi enviado, essa transferência ocorreu em duplicidade, então acabou Eu transferindo lembro, R$ 2.000. eu lembro desse caso. Eu lembro desse caso. E Então, tem um assim, foi agravante. um Eu impacto lembro desse enorme. caso. O agravante maior foi porque nem todos os bancos que receberam o dinheiro devolveram. Banco público, é isso que eu ia falar. As remessas que foram para bancos públicos Não não foram devolvidos. voltaram. Não voltaram. Pelo menos Então, durante. Até onde eu acompanhei a situação, por uns 2 ou 3 anos, isso não voltou. Então, por foi exemplo, se assim, você tivesse uma conta no Banco do Brasil e você mandasse para você R$ 20.000, no dia seguinte ia ter na tua conta R$ 40.000. Né? Desse isso. molde. Então, assim, E eu lembro dessa história. foi A uma pessoa, inclusive, conta, morreu, né? foi uma conta que o barato acabou saindo caro, né? Você evitou um passo necessário, né? Evitou um determinado gasto, mas acabou tendo um prejuízo aí centenas de vezes maior. E não só o Eu, prejuízo financeiro, né? Porque o prejuízo financeiro é um componente, né? Agora, o a marca, prejuízo né? de credibilidade, né? Tem muita gente que acaba
encerrando a conta, né? Troca de banco, enfim. Se acontecer com você, você vai ficar muito aborrecido, né? Esse caso, Augusto, o sujeito, inclusive, que tomou essa decisão, ele morreu do coração. Ele já não está mais aqui entre nós. Teve uma outra situação parecida com essa que não diz nem respeito à movimentação financeira. Foi uma mudança de extrato. E aí aquele banco ele ficou sem gerar extrato. E você imagina, né? O pessoal assim mais humilde vai lá tirar o extrato, não consegue tirar o extrato. Eu quero meu dinheiro. Aí não conseguia tirar extrato, não conseguia fazer saque, né? Esse tipo de coisa que quebra banco. Então, se a gente for parar aqui para contar todas as histórias, tem algumas mais inusitadas. Você lembra aquela lá de Ananindeua? Tinha um crédito social que era dado para a população, e esse crédito, não lembro agora se foi gerado em dobro, ou se o limite não estava sendo validado. Eu sei que o pessoal tentou fechar os autoatendimentos, e aí os rios lá de Belém se encheram de canoas da população ribeirinha indo para Belém para tentar sacar lá, estão dando mais dinheiro para a gente aqui. Como é que você recupera esse dinheiro depois? Você não recupera mais esse dinheiro. Né? Então aquela coisa, aquele papo que a gente estava tendo. Por isso até que a nossa chamada de hoje aí foi testes baseados em roteiro, quando todo cuidado é pouco. Então, essa é a mensagem aí, na verdade, que a gente quer passar, né? Que existem situações que merecem uma atenção especial de quem está à frente dos projetos, né? Para que tomem as ações e as medidas necessárias aí de cuidado, né? Com funcionalidades críticas desses sistemas. Augusto, a Luana, ela fez uma pergunta aqui muito legal. Eu tenho um número na minha cabeça, né? Vou perguntar a tua avaliação. Claro que não dá para dar um número assim único, né? Mas um medião, né? Uma tendência. Eu tenho meu número para isso. Queria ouvir o teu. Em termos de grana, em termos de dinheiro, quantos por cento do orçamento de um desenvolvimento você colocaria para, vou usar aqui especificamente que ela colocou, para testes? Exatamente. Ela falou testes de maneira geral. Você tem uma resposta para a Luana? Acho que é a Luana aqui. Essa letrinha é muito pequenininha, eu não consigo enxergar de mim. Os percentuais que normalmente são aplicados é em torno de 15% a 20%, né? Para testes de software. O número 15% a 20%, né? O número que eu ia dar é de 1 para 5. 1 para 5 é mais ou menos isso, né? 20%. Né? Você tem lá 6 pessoas, dessas 6 pessoas, 5 estão com outras coisas, uma está com teste. Luana, está respondido a tua pergunta? O Álvaro, eu vou dar essa pergunta para a Estrela responder. Espero que ela esteja aqui entre nós. O Álvaro pergunta sobre as apresentações, se elas vão ser enviadas, como é que é o esquema das apresentações. O Álvaro está perguntando. A Estrela tem resposta para dar para o Álvaro? Sim, Caro. A apresentação será enviada nessa semana, junto com o link que estará também no YouTube, no nosso canal do YouTube. O pessoal aqui nos comentários, eu estava vendo, Estrela, estava elogiando teu português. Acharam que você era de Curitiba, na verdade. nem acharam que você era estrangeiro, né? Augusto, você topa a gente montar assim, um dia desses um papo desse assim, mais para um caso de teste link? A gente ontem teve com o público hispanohablante, né? É interessante que nesse hispanohablante a gente conseguiu... Foram quantas pessoas, Estrela, no mundo hispanohablante? 220.
220 pessoas a gente conseguiu no Mundo Hispanohablante. E aqui no Brasil, qual foi o público que a gente alcançou por enquanto aqui, Estrela? Temos chegado no máximo de 100 pessoas. Metade, né? Interessante, né? No mundo exterior a gente conseguiu um público até maior. Ajudem aí a divulgar esses eventos que a gente faz. Mas no dia de ontem, o Teste Link ficou assim top, né? Hoje também citaram algumas outras ferramentas, mas o Teste Link também. Eu sei que a gente na Fato a gente tem usado o Teste Link aí com alguns clientes. Então você acha que a gente consegue montar alguma coisa? Pensa aí, alguma coisa de como a gente colocar um papo desse voltado para um case, né? Um caso de... Não, plenamente viável a gente fazer isso, faz uma apresentação com esse objetivo específico, né? Vai ter um outro webinar que já está programado para julho, também nesse tema de testes. Nessa ocasião eu vou falar sobre automação. Então, mostrar ferramentas, mostrar esses testes rodando em julho, né? Mas esse que você propôs aí, Cadu, a gente pode encaixar no meio do caminho. Não, show de bola. Estrela, cobra a gente o aí. O link já foi você enviado. Você que está administrando esses webinars, coloca essa pauta aí para a gente se programar, né? Cobra a gente aí para montar isso. Um outro colega aqui, Sim, claro. o Lisias, né? Lisias, ele é professor e ele fala sobre a integração com o ambiente prático, né? E ele pergunta sobre o... Vamos aproveitar, desculpem, que são os últimos 5 minutos. Sim, senhora. Posso falar? Não, pode. Só que são os nossos... Para fechar os 5 minutos. Aí a gente vai gastar 5 minutos falando que a gente está gastando 5 minutos. Mas o Lisias, ele estava colocando aqui sobre o JUnit, né? O que acontece? Esse espaço que a gente está de hoje, né? O nosso foco foi a questão dos testes baseados em roteiros, né? Teste baseado em roteiro, ele se adequa para teste funcional predominantemente, né? Teste funcional e talvez não funcional, mas não a teste de unidade. O JUnit, ele ocupa um espaço no teste de unidade e, de certa forma, pode também ser usado para teste de integração, na minha opinião. A gente teve um papo, como um webinar, né, sobre a inspeção de código, né? Mas eu não sei se a gente tem programado, já tem alguma coisa voltada para testes unitários. Tem alguma coisa voltada para testes unitários? É esse que eu falei, Cadu, de julho. De julho, né? Perfeito. Esse de julho vai ser especificamente esse tema. Então, assim, a gente montou uma sequência, a gente começou falando de inspeção. Se vocês quiserem procurar lá no nosso canal, estão todos lá disponíveis. A gente começou falando sobre inspeção de software. Na ocasião, eu mostrei, apresentei o Sonar como ferramenta de inspeção automatizada de código. Depois, eu falei sobre definição da estratégia dos testes pelo mapa de risco e cobertura, ou pela análise de risco e cobertura, que foi exatamente o que eu comentei aqui no começo, de como é que você vai atacar os testes, né? O que você vai dar mais importância, exatamente essa ilustração da análise de risco. Depois eu falei sobre testes exploratórios. Hoje a gente falou sobre testes baseados em roteiros e o próximo vai ser de automação. E daí vou tocar nesse ponto aí dos testes unitários automatizados com JUnit, PHP Unit e outras coisas mais que eu pretendo mostrar aí nesse dia. Excelente. Bom, Antes que a Estrela bata na gente, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar o evento, então? Estrela,
encerra aí o evento, agradece a todo mundo. Pessoal, muito obrigado aí pela participação e avisa aí para a gente se esse novo formato que a gente está adotando, vocês veem como melhor ou pior, ou, enfim, a opinião que vocês tenham aí sobre essa mudança que a gente está colocando. Estrela, a palavra é sua, não falo mais nada. Augusto. Tchau, pessoal. Bom, eu agradeço. Obrigado Muito obrigada. pela Nos atenção. encontramos no próximo webinar. E até então.